Olá, sejam bem-vindos às aulas de Corel. Hoje iremos fazer uma revisão rápida de todo o conteúdo publicado e caso você tenha perdido alguma aula, não se preocupe. A cada tópico que for sendo comentado, você poderá acessar através de links nesse mesmo vídeo. Na primeira aula, aprendemos sobre a área de trabalho, ou seja, tudo que engloba a visualização ao abrir o programa, como os menus, barra de ferramentas, barra de propriedades e demais funções visíveis. Na segunda aula, conhecemos a caixa de ferramentas, onde vimos cada acesso delas, assim como as suas subferramentas localizadas através de uma seta no canto abaixo à direita e demonstrações do que fazem. Na terceira aula, foi demonstrada a utilização da ferramenta de linhas, demonstrando todas as formas de desenho, desde a mão livre até a curva de 3 pontos e suas peculiaridades. Na quarta aula, formatamos as linhas e contornos que foram mostrados na aula anterior, ou seja, utilizando as propriedades com que as mesmas possam ser totalmente mudadas e ajustadas conforme necessidade. Na quinta aula, começamos a desenhar formas, onde utilizamos as ferramentas retângulo e elipse, mostrando o que pode ser feito e suas variações. Na sexta aula, continuamos a desenhar formas utilizando polígono, estrela, espiral e demais opções dentro da mesma ferramenta, mostrando também suas mudanças através da barra de propriedades. Na sétima aula, juntamos o que aprendemos desde a primeira aula e vimos como copiar, converter e remover contornos de cada objeto para outro, fazendo uma transferência de propriedades entre eles, ficando com o formato já desenhado anteriormente, porém com as características iguais do primeiro vetor escolhido, assim como as conversões de contornos para objetos e suas variáveis. Na oitava aula, tratamos dos segmentos de linha, ou seja, como desenhar, juntar e editar nós para vetorização. Na nona aula, aprendemos a fazer textos artísticos e suas variações de ajustes e utilizações. Na décima aula, usamos os mesmos procedimentos da aula anterior, porém com a ferramenta de texto em modo parágrafo, mostrando como podemos fazer diversas opções com o mesmo texto. Na 11ª aula, aprendemos as conversões em curvas, ou seja, a transformação principalmente de textos para vetores, fazendo com que assim, caso tenha que utilizar em outro local, não mude o que foi editado no arquivo. Na 12ª e 13ª aula, falamos sobre edições artísticas, ou seja, distorções ou ajustes de vetores, tornando eles mais únicos e diferenciados, fazendo torções, espirais, suavizando ou até mesmo tornando mais ásperos. Na 14ª aula, aprendemos a cortar e apagar objetos, seja ele em vetor ou até mesmo em uma fotografia. Na 15ª aula, aprendemos uma das características que tornam o Corel mais atraente em termos de vetorização, onde vimos as questões das camadas, assim como suas ordenações e alguns atalhos pelo teclado, facilitando seu uso. Na 16ª aula, distribuímos e agrupamos objetos para melhor organização e alinhamento dos mesmos. Na 17ª, 18ª e 19ª aula, falamos sobre assuntos onde priorizam a solução de combinar, soldar, aparar e demais ferramentas para ajustes de vetorizações em questão do corte para o laser. Na 20ª aula, aprendemos a importar arquivos de diferentes programas e falamos sobre suas extensões. Na 21ª aula, fizemos o contrário da anterior, onde exportamos para outras extensões, podendo ser usado em diferentes programas. Na 22ª aula, foi exemplificado toda a ferramenta Zoom e os tipos de visualizações que o Corel oferece para ajudar no processo principalmente do corte no laser. Na 23ª aula, aprendemos como o laser se comporta com as cores colocadas em um projeto, seja ele como um vetor ou uma imagem. Na 24ª aula, editamos imagens e vimos qual seria a melhor procedência em termos de exibição da imagem em uma gravação no laser. Na 25ª aula, vimos a questão de eixos e funções como x e y da máquina comparado com a exibição e funcionamento dentro do Corel. Na 26ª aula, usamos as regras e guias para melhor aproveitamento de espaçamento, seja ele para repetir o mesmo projeto em várias partes pelo material ou até mesmo fazer disposições exatas em torno de algo.
A partir da próxima aula, começaremos a fazer projetos básicos, desde o início até a finalização. Caso você ainda tenha dúvidas em alguma aula, repita quantas vezes sentir necessidade e treine bastante. Não tenha medo de errar, lembre-se que a prática leva à perfeição. E quanto mais você estiver familiarizado com o programa, mais fácil será o desenvolvimento de qualquer material. Obrigado por assistir mais essa aula, curtem, compartilhem e até a próxima.